Chegamos na 26ª rodada do Cartola 2025, fechamento de mercado já nesta quarta-feira. E aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições para ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games. E esse é o nosso vídeo de dicas da 26ª rodada do Cartola 2025. Pois é, chegamos a 2/3 do campeonato brasileiro disputados, 2/3 da temporada do Cartola, e vamos seguir em frente lá até o fim do ano. Conto com o like de vocês, hein? Clica no joinha rapidinho de graça, dá uma baita força pro canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Último fim de semana foi uma rodada mais zicada, aí você vê a média dos cartoleiros ficou em 44,85 pontos. Nosso time principal, 55,25 pontos. Vamos torcer para uma rodada melhor no geral aí para todo mundo agora já neste meio de semana, em que nós teremos, os seguintes jogos. Se liguem aqui, já apareceu na tela para vocês. Atlético Mineiro e Juventude, disputado na terça-feira, não vale para o Cartola. O que vale são jogos de quarta-feira. Palmeiras e Vasco, quarta e quinta, Palmeiras e Vasco, Mirassol e Bragantino, dois jogos interessantes aí para ficarmos de olho. Sport, Fluminense, Inter e Corinthians. Esses 4 jogos, aliás, vamos ter a escalação de todos os times antes do mercado fechar. A rodada vai ser complementada aí com Botafogo e Bahia, Santos e Grêmio, Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Cruzeiro. Pessoal, o convite para vocês comentarem à vontade aqui quantos pontos fizeram na última rodada, quais os times estão mais confiando para essa próxima rodada. Comentem aqui, você sabe que o espaço é de vocês. Mas vamos então com dicas, Posição por posição, começando pelo gol! E ele está aqui, Walter do Mirassol. Pois é, o Mirassol é um dos principais favoritos da rodada, está invicto em casa no Brasileirão, 7 vitórias e 4 empates, e vai enfrentar o Bragantino, que perdeu os últimos 6 jogos que fez como visitante. O Walter é o melhor goleiro do Cartola, média de 7,72 pontos, e é um goleiro também que se destaca com as defesas, então consegue pontuações razoáveis mesmo quando não tem o SG. Você pega os últimos 5 jogos do Walter em casa, por exemplo, ele tem 22 defesas, ou seja, média de mais de 4 por partida. Isso é muito interessante pra gente, então Walter está indicado aqui para vocês. Outras opções para o gol: João Ricardo do Fortaleza, o Everton do Palmeiras, Léo Link do Botafogo, Rossi do Flamengo e Gabriel Brazão do Santos. Seguindo agora com zagueiros, e ele está aqui, Gustavo Gomes do Palmeiras. Apesar da boa fase recente aí do Vasco, o Palmeiras é um time para se olhar com atenção nessa rodada, briga pelo título, vem de 6 vitórias consecutivas em casa no Brasileirão. Gustavo Gomes é um bom cabeceador, está desarmando bem. Média do Gustavo Gomes nos últimos 5 jogos atuando em casa, 7,8 pontos. E nos 2 últimos jogos em que ele esteve em campo, Palmeiras não teve o SG e mesmo assim ele passou de 3 pontos. É interessante um zagueiro que tem esse potencial de pontuar também sem SG, então Gustavo Gomes em destaque para vocês. Outras opções aí para a posição: Gêmeos do Mirassol, Gaston Ávila do Fortaleza, nos ajudou muito na última rodada, Alexander Barbosa do Botafogo, o Caio do Botafogo também vale a pena, Léo Pereira do Flamengo e o Murilo, companheiro do Gustavo Gomes no Palmeiras. Seguindo agora com laterais, e ele está aqui, Reinaldo King Naldo, nome unânime na rodada, pessoal? Simplesmente lateral que já tem 8 gols no campeonato, e não é só por causa do pênalti, que é um grande atrativo dele, ser cobrador de pênaltis. O último jogo dele, por exemplo, em casa, ele fez gol aí com bola rolando. É o lateral que mais finaliza aí no Cartola, e o dado que eu levantei aqui, o Reinaldo já tem 9 jogos acima de 10 pontos no Cartola 2025. É, número espetacular, ainda mais para um lateral. Então, Reinaldo, unânime aí para a próxima rodada. Outras opções aí para a lateral: Piquerez do Palmeiras está como dúvida no momento que eu estou gravando, mas treinou normalmente na terça-feira, e vamos ter a escalação do Palmeiras antes do mercado fechar. Acredito que ele vai jogar, viu? Lucas Ramon do Mirassol, Bernabei do Internacional, Escobar do Santos e o Vitinho do Botafogo. Pessoal, estão gostando do vídeo? Se ainda não deixou o like, faz isso agora, clica aí no joinha e aproveita para me seguir também lá no Instagram, hein? Me acompanha por lá também, outra mídia para eu passar dicas aí, que a gente tem, para eu passar dicas para vocês. Me segue por lá, Professor Adriano CDC.
Vamos agora com os meias, começando a olhar a parte mais ofensiva do time, né? Quem vai aparecer aqui é ele, Alan Patrick do Internacional, 22 mitadas consecutivas, né? 16,5 pontos no Grenal, 11 pontos aí contra o Juventude, referência técnica do time, principal criador de jogadas, dono das bolas paradas, incluindo o pênalti, né? Já tem 8 gols e 5 assistências no Brasileirão. Esse vai ser o primeiro jogo do Inter em casa sob o comando do Ramon Dias. E enfrentando, né, um Corinthians que está bem desfalcado, não vai ter, por exemplo, ali o trio ofensivo, Garro, Memphis, Yuri Alberto, nenhum dos três joga. Então pode ser um confronto bem favorável aí para o Alan Patrick do Internacional. Outras opções de meias aí para essa rodada 26, o Arrascaeta, fica de olho no Carrascal também, hein? Parece ser um jogador bem interessante aí para Cartola, tá? Barreal do Santos, Matheus Pereira do Cruzeiro, Andrés Pereira do Palmeiras, né? E Felipe Anderson também considero interessante, e o Lucas Sacha do Fortaleza. E agora, a hora deles. Atacantes, a posição mais importante do Cartola. De hoje a gente espera as grandes mitadas e quem vai aparecer aqui é ele, Vitor Roque do Palmeiras. Pequeno Tigre, pronto aqui para nos ajudar mais uma vez. É outro unânime na rodada, né? Foi mais discreto na última rodada, mas o potencial dele, principalmente nos jogos em casa, cresce demais. Ele está jogando muito bem. Os últimos 3 jogos do Vitor Roque como titular lá no Allianz. 10,5 pontos contra o Ceará, 15,4 pontos contra o Sport, 25,9 pontos contra o Internacional. E teve jogo da Libertadores contra o River recente. Se tivesse sido válido para o Cartola, também teria passado de 18 pontos. Então, Vitor Roque, opção, né? Com certeza vai estar no time e vai chegar com aquela moral. Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para Vitor Roque, o pequeno tigre, nessa rodada 26 do Cartola. Outras opções aí para fazer companhia ao Vitor Roque. Companheiro dele no Palmeiras, né? Flaquito Lopes, também temos o Pedro do Flamengo, Lino também o nome é interessante, Guilherme dos Santos, Arthur Cabral do Botafogo e o Caio Jorge do Cruzeiro. Apesar de ser um confronto super difícil contra o Flamengo, não podemos ignorar o artilheiro do campeonato, tá certo? Técnico que eu vou trazer aqui é ele, Rafael Guaraqui, que é isso, gritando feliz da vida com essa campanha do Mirassol, como eu já falei, né? Mirassol favorito contra o Bragantino, time que está no G4, invicto em casa. O Bragantino, aliás, só venceu um dos últimos 14 jogos que fez na temporada. Então, Rafael Guanais, baratinho ainda, técnico do Mirassol, excelente opção pra gente, beleza? Outras opções de técnico, Abel Ferreira do Palmeiras, Ramon Dias do Internacional e o Martim Palermo do Fortaleza. Coloquei minha faixa de capitão no Pequeno Tigre, mas quem quiser usar um pouco mais, tem o próprio Flaco Lopes, Arrascaeta, Pedro, Alan Patrick, outras opções aí um pouco mais ousadas. Vamos então agora ao time principal, vamos dar uma olhada, rodada 26, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Walter no gol, Escobar e Reinaldo nas laterais, James e Gustavo Gomes na zaga, Arrascaeta, Andréas Pereira e Alan Patrick no meio de campo, Pedro, Vitor Roque capitão e Arthur Cabral no ataque. Técnico, coloquei o Abel Ferreira porque eu já estou triplicando o Mirassol na zaga, então quis distribuir um pouquinho mais, tá? Equilibrar um pouco mais, então coloquei o Abel Ferreira como técnico. Custo do time, 146,56 cartoletas. No banco estão o Everton, Lucas Ramon, Brites, o Santiago Rodrigues e Flaquito Lopes de luxo. O Flaco Lopes é o nosso reserva de luxo. Pessoal, meio de semana, né? Muito corrido, né? Então não teremos a live de fechamento de mercado, tá? Retornamos aí no próximo sábado com a live da rodada 27. Então agora, hora do nosso time de valorização. Time focado em ganhar cartoletas e deixar vocês cada vez mais ricos para ajudar principalmente quem está disputando as ligas patrimônio. Na última rodada, este time ganhou 5,15 cartoletas e o patrimônio acumulado no ano está em 326,26. Time valorização, rodada 26, né? Não sei se no time principal, acho que eu falei errado, mas enfim, rodada 26, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Brazão no gol, Giai e Bernabé nas laterais, Brites e Léo Pereira na zaga, meio de campo com Pikachu, Saúl e Mateuzinho, e o ataque, Vitor Roque, capitão Arthur Cabral e o Borré, técnico Guanais. Custo do time, 104,33. No banco estão Antony Jefté, João Vitor, Matheus Pereira e Christian Deluxo, tá certo? Fica de olho se o Jefté vai jogar mesmo, se não jogar, acho que deve ser o Piquerez, tá? Se não jogar, a gente troca o banco. Fica de olho lá no Instagram que eu coloco o time atualizado para vocês. Lá também vou responder caixinha de perguntas. Não vamos ter live, mas vamos ter caixinha de perguntas que eu vou responder lá no Instagram. Beleza, pessoal? Vídeo entregue nessa quarta-feira, tem o dia aí, né? Um pouco mais de cima da hora, porque é muito corrida entre uma rodada e outra, né? A última rodada acabou só na segunda-feira, né? Então, mas está entregue. Conteúdo para ajudá-los aí nesse dia muito importante de fechamento de mercado. Desde já, boa sorte na rodada, pessoal.
Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.